A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a live, né? Eu coloquei o título, né? O título que é sobre pregar o Evangelho. Aleluia! Deus tem uma palavra ao seu coração para que esse ano 2024 seja um ano em que nós mudemos de mentalidade. Já entrou aqui o Fábio, que Deus abençoe sua vida. Meu irmão, Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue a abençoar o irmão que tem contribuído aí para o espalhar da mensagem do Evangelho através aqui da nossa conta aqui no Instagram. Como eu falei, o nosso título é sobre pregar o Evangelho, a importância que devemos dar a esse grande apreço, grande tema, que é essencial, até porque estamos vivendo numa geração em que o Evangelho está sendo ridicularizado e até mesmo banalizado por muitos falsos homens de Deus que com as suas doutrinas tentam deturpar aquilo que o verdadeiro Evangelho traz. Então, é sobre esses princípios que devemos aprender. Também a nossa irmã Rani, que é uma amiga e irmã em Cristo, que Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe aí a live aí para que Deus possa, para que essa mensagem, que seja para todos, para todos vocês. Então, como eu falei, pregar o Evangelho é uma grande importância nesses últimos tempos. E eu não coloco assim a minha rede social para que ele quer se mostrar. Não. Meu intuito sempre é pregar o Evangelho. A gente usa as redes sociais para atingir mais pessoas, para alcançar mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso. Essa visão a gente deve ter também. A gente não deve só usar somente para conteúdo pessoal, assim, eu vou utilizar, minha conta para atrair pessoas pelo que eu sou. Não, é pelo que Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele traz para mim. Então a gente está entrando aí. Eu comecei um pouco antes pra gente, já foi 10 horas já. Comecei um pouco antes só pra se tiver alguma complicação, que às vezes sempre tem uma complicação ao vivo, que até eu estou utilizando outro celular para que esse conteúdo chegue até vocês. Eu queria que, se possível, vocês abrissem a Bíblia comigo na carta de Paulo que ele escreveu a Tito. E veja que o Senhor tem uma palavra para o seu coração. O nosso irmão Fábio aí, paz, profeta, paz, meu irmão, que Deus continue abençoando a sua vida. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui a irmã Anne também, o irmão Rafael, que é o professor da escola dominical. Aí, só puxão de orelha aí, Só a misericórdia de Deus. Bom, essa mensagem que eu vou trazer para vocês, eu já preguei, essa mensagem, eu já preguei em uma igreja e eu queria trazer, porque o Senhor tocou meu coração nessas últimas horas e eu fiquei apreensivo, o que eu vou falar? Até que então, pensando no que eu iria falar, o Senhor começou a trabalhar em meu coração aquilo que eu já tinha pregado, e até eu estou aqui com o esboço aqui que eu usei na pregação, para aplicar aquilo que o Senhor tem para falar para o seu coração. E se prepara, porque o ano de 2024 não vai ser o mesmo. Por quê? Não porque aqui vai ter grandes bênçãos do Senhor, não. É porque
o Senhor vai te usar como uma bênção. É através de você que Cristo vai abençoar outras pessoas com o quê? Com a salvação, que é a maior bênção que temos alcançado em Cristo Jesus. Esta bênção que o mundo não conhece. E até porque, por que pregar o Evangelho? Quando eu publiquei aquele vídeo, né, sobre pregue o Evangelho, eu percebi que muitos como se fala, curtiram e contribuíram com aquele vídeo, gostaram daquele vídeo, até teve uma visualização legal. E eu falei assim, é melhor a gente trabalhar esse tema. Nosso irmão Rafael aí mandou a paz, que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Vamos ler até o versículo 15. Vamos trabalhar esse texto, né, falando sobre a pregação do Evangelho. Tito 2, 11 ao 15 vai nos dizer o seguinte. Olha o que Paulo vai escrever para Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Olha isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Olha o que ele vai dizer no versículo 15. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Bom, já vemos no versículo 15 uma parte imperativa da parte de Paulo, dizendo, fala disto. Então é isso que eu quero falar com vocês. Espera aí. Quando nós vamos olhar Marcos 16, 15, a gente vai ver uma ordem imperativa de Cristo, que é a expressão ide. Ide, Jesus usou em algumas ocasiões. Quando os dois discípulos, né, Tiago e João, os filhos do trovão, tem uma passagem na vida de Jesus que Jesus ele está em Samaria. Né? Jesus, quer dizer, ele está chegando a Samaria. E quando Jesus ele está próximo de Samaria, ele fala assim para os discípulos, ide e vão à aldeia e vejam se há alguma hospedagem para nós. Os discípulos vão lá e a gente vai ver ali a exortação de Jesus sobre aqueles discípulos. Mas perceba, Jesus usou a mesma expressão, ide, para colocar aquilo que ele queria em ação. Então vemos a importância de pregar o Evangelho porque é uma ordem imperativa de Cristo. É uma ordem imperativa que ele deixou não somente para aquele período dos apóstolos, é para os nossos dias também. E devemos aplicar essas orientações, né, no nosso dia a dia. A gente precisa utilizar isso. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre Tito. Tito, embora seja um personagem pouco falado no Novo Testamento, na Bíblia, nós temos algumas informações sobre ele. A primeira é que ele foi um cristão convertido, certamente na primeira viagem missionária de Paulo. E a gente vai ver isso quando ali chega o Concílio de Jerusalém, a gente não vai ver o nome dele, mas quando a gente caminha para Gálatas, capítulo de número 2, Paulo vai dizer o seguinte, que ele estava subindo, né, a Jerusalém e junto ele estava levando Tito. Tito, ele vai ser um discípulo de Paulo, que ele vai ser praticamente um colega do mais conhecido discípulo de Paulo, conhecido como
Timóteo, que também foi um grande homem de Deus, era tímido, mas Paulo ali conseguiu discipulá-lo. Então, Tito, ele faz parte desse mesmo discipulado, que a gente vai ver esse trabalho que Deus vai começar a trazer na vida de Tito. E Tito, algumas informações que a gente encontra na epístola é que ele morava em Creta. Ele, certamente ali trabalhava pregando o evangelho ali naquela cidade, naquela ilha que a gente vê, nos mapas. E quando a gente vai trabalhar sobre Tito, a gente deve primeiro entender que por que Paulo ele falou isso. A gente vai ver que a cidade, de Creta tinha alguns problemas. A gente vai ver aqui, por exemplo, no capítulo 1, olha o que ele vai dizer. No capítulo 1 ele vai falar algumas coisas sobre os cretenses. Porque há muitos, ele está falando aqui de mestres que estavam entrando na igreja de Creta, que também existem, eu vou falar disso também. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, o seu próprio profeta, ele fala esse termo profeta, mas quando a gente vai procurar um pouco mais, ele era um filósofo naquela ilha. Ele vai dizer o seguinte, olha o que esse próprio profeta disse: os cretenses são mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. A gente já vai ver aqui as características de cada da cidade por inteiro, a população, como ela era. Eram pessoas que eram mentirosos, bestas ruins, pessoas maldosas, de ventres preguiçosos, de intenções preguiçosas. Esse testemunho é verdadeiro. Olha o que Paulo vai falar, é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então a gente já vai ver o primeiro motivo por que a gente deve pregar o evangelho. Porque, primeiramente, a gente deve entender que hoje, qual é a nossa geração? A gente abre a nossa internet, só você procurar o que é evangelho. Aí a pessoa vai ver pessoas falando que o evangelho, é aceitação. Ah, não, é inclusão, Jesus tem que me aceitar como eu sou. Então, quando a gente trabalha sobre isso, quando a gente entende o que é isso, o que é pregar o evangelho, a gente cala a boca desses desordenados. É o que Paulo está dizendo, porque há muitos desordenados, faladores e vãos, enganadores. E olha o que ele vai falar, transtornadores de casas inteiras. Imagina quantas famílias hoje em dia são destruídas pela má informação, que outras pessoas que com as suas intenções maliciosas tentam corromper o evangelho. Quantas? E muitos hoje em dia têm transtornado a palavra de Deus, têm feito da palavra de Deus besteira, têm transformado a palavra de Deus, que é viva e eficaz, em uma mentira. Mas a gente precisa entender, meus queridos, que quando a gente entende que o evangelho transforma, e quando a gente pega o evangelho verdadeiro e aplica, a gente não tem vergonha dele. Paulo vai dizer, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele queria conhecer a igreja de Roma, mas não podia. Mas pelo testemunho que estava tendo na igreja de Roma, ele disse, o evangelho teve grande efeito em vocês. E ele vai dizer, e por causa disto, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E todos esses que corrompem, meus irmãos, todos esses que corrompem o evangelho, eles são inimigos declarados da cruz de Cristo, porque eles tiram Cristo, eles tiram a obra de Cristo e falam assim, a obra de Cristo é imperfeita. Então, se a obra de Cristo é imperfeita, se ela não tem uma eficácia, então eu posso aplicar
Eu posso, já que ela não tem uma eficácia melhor, eu posso pegar o evangelho e adaptar pelo que eu sou. Eu falo, o evangelho é igual a mim, mas o evangelho, ele deve ser um modelo. Você deve se encaixar no evangelho. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês. Como pregar o evangelho. Depois dessa rápida introdução, eu quero falar aqui, olha o que interessante, né? Quando Paulo ele vai começar a falar, ele fala assim, olha, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A importância de pregar o evangelho é tão grande que você vai entender o que é graça. É muito bom quando a gente fala na igreja sobre graça e todo mundo fica impactado. Mas a graça de Deus é quando você, meu querido, você, minha querida, aplica o evangelho na vida de alguém. Porque imagina, se você não falar o evangelho para ninguém, se você está sabendo, vamos ilustrar aqui uma situação, se você está sabendo, vamos dizer aqui que São Paulo vai sofrer um maremoto, só você está sabendo, você recebe essa grande notícia, mas você tem o dever de passar essa notícia e você não passa, você está sendo considerado culpado. Agora você, meu querido, você não está carregando qualquer informação. Você não está carregando qualquer informação. Você está carregando as boas novas. Evangelho significa boas novas. Uma boa notícia. É como se você soubesse de uma informação que você sabe que todo mundo quer saber, mas você diz, eu não preciso falar. Então, se você está sabendo que a informação é necessária, você precisa falar. Então, a graça de Deus se manifestou. Agora ela se manifestou a quem? A Israel. E quem era Israel? Né? Israel era o povo escolhido de Deus. Esse povo escolhido, o propósito inicial com que Deus chamou Abraão, elegeu Abraão, para dali, a partir de Abraão, colocar a sua obra em ação, a sua obra salvífica em ação, o que ele diz para Abraão? A partir de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Foi o que eu falei no início. Você vai se tornar bênção. Deus, através de você, vai abençoar outros com a maior bênção, a salvação. E Deus usou quem? Israel. Israel, até então, era para pregar o Deus. Mas só que com as suas desobediências e também com o seu orgulho, que muitas vezes em nós trabalhamos às vezes o nosso ego, eu não preciso falar, cada um por si. Quando nós colocamos o orgulho na frente, a graça de Deus não alcança ninguém. Mas se nós falarmos de Jesus, se nós compartilharmos com a nossa boca aquilo que Cristo já fez por nós, isso vai ser suficiente. Agora eu quero interagir com vocês. Vocês têm alguma pergunta, né? Qualquer pergunta aí, né, sobre o nosso tema. Eu quero interagir aqui com vocês, porque, né, se eu só ficar falando aqui, aí perde aqui a interação. Vocês têm alguma pergunta? Pode digitar aí, eu vou estar lendo, vou estar respondendo com toda a paciência que o Senhor vai me conceder aqui nessa noite. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? A graça de Deus, ela tem duas palavras. Olha o que vai falar aqui. Favor e benevolência. Essas duas palavras, a gente deve entender essas duas palavras. A palavra favor. Favor, quando a gente, né? Por favor, favor é uma petição,
uma petição educada, que nós falamos, por favor, tal. E a gente vai ver isso quando Moisés intercede pelo povo. Ele se coloca na posição, né? Ele se coloca na posição do povo, intercedendo pelo povo. Aqui eu tenho uma pergunta, Fábio. Como eu devo pregar o Evangelho de Cristo? Bom, temos os diversos modos de nós pregarmos o Evangelho. Temos o evangelismo pessoal, em que a gente aborda a pessoa e vai colocando a conversa sobre Jesus, trabalhando aquilo que Jesus fez, ou até mesmo você encaixando o seu testemunho de vida. Aquilo que Cristo fez por você é o suficiente para você anunciar o Evangelho, para você noticiar, aplicar na vida da pessoa as boas novas do Evangelho. E você vai falando aos poucos com essa pessoa, trabalhando com essa pessoa o Evangelho. Você vai trabalhando e ela vai cultivando essa palavra, ela vai alimentando-se dessa palavra. E depois, no final, você, depois de falar tudo aquilo que você tinha para falar, você faz uma pergunta essencial. Essa pergunta, que eu acho muito essencial, devia ser feita durante todo um culto. E você deve aplicar no final dessa conversa, Que é o quê? Você quer aceitar Jesus? Você reconhece que Jesus morreu por você na cruz? Isto é suficiente para a pessoa decidir naquele momento. Ou você pode oferecer uma oração, se caso a pessoa dizer que não. Posso orar por você? Para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? E por que eu acho que devia se utilizar essa pergunta no final? Tanto no final como no começo. Por quê? Porque a pessoa, ela nunca vai entrar num culto ou nessa conversa sem uma ocasião. E você deve aplicar um propósito. Eu quero converter essa pessoa para Jesus. Então, se essa pergunta é tão essencial, a gente deve aplicá-la a todos os momentos. A gente deve aplicar na vida dessa pessoa a todos os momentos. Você quer aceitar Jesus? Você reconhece que Jesus morreu por você na cruz? Você noticia que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus, o porquê que Jesus morreu na cruz por ela? Você aplica o testemunho, olha, Jesus mudou minha vida e Ele pode mudar a sua. Você quer se decidir por Cristo? Então você deve oferecer Jesus. Oferecer não como mais uma opção, mas como a única opção. Então você deve aplicar na vida dessa pessoa, então você deve pregar. Ou também, você pode utilizar alguns momentos, se você tiver com um público assim menor, pequeno, seja a sua sala, você falar um pouquinho de Jesus para seus amigos, uma roda de conversa. Olha, eu sei que vocês estão aí conversando, mas eu queria falar um pouco sobre Jesus. Eu quero que vocês saibam que Jesus, Ele morreu na cruz por vocês. Noticie. Aos poucos, as pessoas vão querer saber mais sobre Jesus. E uma parte importante é o seu testemunho. O testemunho, ele praticamente ele é o quê? Ele é aquilo que testifica, é uma prova para aquela pessoa que o Evangelho fez efeito na sua vida, totalmente. Então, vamos continuar aqui, onde eu estava, que Moisés intercede pelo povo. Então, em Êxodo 33, olha que interessante. O povo peca, edifica um cordeiro de ouro, E ali eles adoram aquela imagem e tal. Moisés, ele vê aquela situação, fica bravo e quebra as tábuas da lei que ele tinha recebido de Deus no Sinai durante os seus 40 dias ali orando e buscando a face de Deus. Mas quando ele sobe novamente, depois de repreender o povo, Deus fica irado e fala assim: olha, agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou destruir esse povo. Moisés, ele intercede pelo povo. Olha o que ele diz: Senhor,
Tu lembra da promessa que tu fez a Abraão? O Senhor disse que era a partir de Abraão, não a partir de mim, não. Ou seja, se você está para pregar o Evangelho, é bom que você interceda pela pessoa. Interceda. Interceda por aquela pessoa. Ore. Se a pessoa não aceitou Jesus naquele momento, ore para que o Espírito Santo trabalhe. E ore mesmo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, a gente vai orar. E muitas vezes a gente esquece. É bom a gente anotar, orar por aquela pessoa, falar, Senhor, transforma aquele coração para que eles possam aceitar a Ti como o único, suficiente e eterno Salvador, porque depois você vai colher um fruto maior. Porque muitas vezes você pensa, ah não, mas é mais uma pessoa que está sabendo de Jesus, mas ela pode ser um grande pregador que vai se levantar nessa geração. Você pode ser o instrumento discipulador dessa pessoa. Deus pode te usar como um mestre para aquela pessoa, mesmo que você não saiba muito sobre a Bíblia, mas Deus vai te usar, como eu coloquei aí, Deus vai te usar para quê? Para que essa pessoa seja usada por Deus. E ela vai falar assim, graças a Deus que aquela pessoa que obedeceu à voz de Cristo, de ir ao mundo, me buscar e falar assim, olha, você precisa de Jesus, ela vai te agradecer. E depois ela vai falar assim, nossa, era para você ter me falado antes. Era para você ter me falado de Jesus muito antes. Eu queria conhecer Jesus desde quando eu nasci. Então é importante você aceitar que você, meu irmão, precisa pregar o Evangelho. Tem a palavra também chamada benevolência, que é mostrar bondade a alguém. A gente vai ver isso em Êxodo 26, quando Deus fala assim, eu faço misericórdia de milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas depois da gente entender o que é graça, que é benevolência, que é bondade da parte de Deus, a gente vai entender também que Jesus era essa graça personificada. A graça personificada de Cristo era o próprio Jesus. Vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 14. Olha o que João vai nos dizer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, ele tem o sentido de tabernaculou, a morada de Deus agora se fez humana. A pessoa de Deus se fez humana. Habitou entre nós e vimos a sua glória. Vimos a sua glória. A glória estava cheia de quê? Graça e verdade. Quem era a glória? Cristo. Cristo, ele era a glória de Deus. E em Jesus havia graça e verdade. Em uma pregação que eu coloquei, graça, ela também tem um sentido de um poder que Deus coloca que é especial. É um poder que Deus coloca sobre uma pessoa e essa pessoa ela não tem como ser escondida. Essa graça é quando Deus coloca na sua vida e quando você anda pelo mundo, não adianta você falar que não é crente, você nem precisa falar. Você pode fazer boca de siri, você pode não falar nada. Mas essa pessoa, ela vai ver, vai falar assim, olha, você é crente, né? Você parece com Jesus. E quando esta graça atinge sua vida, não tem como esconder você. Foi o que Jesus disse, seja a luz do mundo. Seja a luz, porque a luz você não se esconde debaixo da mesa, debaixo da cama. Ela tem que estar em cima. Todos olham para você. Você pode falar assim, não, mas ninguém me olha, eu sou eu. Se eu nem olho os outros, imagina, né? Se eu me preocupo com mim mesmo, quem vai se preocupar comigo? As pessoas estão olhando para a sua vida neste momento. Então você vai pensar assim, o que eu preciso fazer?
Não precisa fazer nada. Faça como Jesus faria. Somente isso. E as pessoas vão falar assim, olha, certamente, Jesus está na sua vida. E então Jesus era graça personificada. A palavra, ela foi cheia. Perceba, palavra cheia. Cheia de graça e de verdade. Jesus tinha graça e tinha verdade. A graça de Jesus, a gente vai ver quando Jesus começa seu ministério em Nazaré. Vamos lá. Jesus ele começa seu ministério em Nazaré. E olha que Jesus ele vai ir para a sinagoga. E ele vai falar, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê lá o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar as boas novas. E tem ali todos os, né, curar os doentes e tal. E depois disso, ele vai falar, hoje se cumpriu essa profecia. Todo mundo fica, como assim? E as pessoas vão agora olhar para Jesus diferente. Outras passagens vão dizer assim, que quando Jesus ele termina de falar, as pessoas vão dizer, como? Ele é filho de José? Nós conhecemos a sua mãe Maria, as suas irmãs estão por aí, pela aldeia, todos nós conhecemos os seus irmãos, e o seu pai é carpinteiro e você se acha especial agora? Ou seja, em Jesus agora, ele estava cheio de graça, não podia se esconder Jesus. Jesus não dava para se esconder. A fama de Jesus foi tão grande, porque Jesus era cheio de muita graça, que as pessoas começaram a olhar para Jesus diferente. Esse aí é um mestre. E por que ele está aqui em Nazaré? Quando Jesus chega a Jerusalém, as pessoas vão falar assim, olha, Jesus, ele veio lá de Nazaré. Tem alguma coisa boa que já veio de lá? E essa pergunta, embora seja ironia, né? Talvez era verdade naquele tempo, mas é um mito naquela época. Porque Jonas, ele veio, né, ali de Nazaré, ali das proximidades. Mas, mesmo assim, Jesus ele teve uma notoriedade grande porque ele estava cheio de graça e de verdade. Essa verdade a gente deve trabalhar no nosso testemunho, andar na verdade. Então, ele era cheio de graça e de verdade. E a graça de Deus, que era o próprio Cristo, ele se tornou o quê? O maior presente para a humanidade. O maior presente, a maior dádiva. A gente vai ver isso porque Jesus é a própria salvação. Então a gente vai ver, meus queridos irmãos, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação para todos os homens, é que quando nós compartilhamos de quem é a graça de Deus, quando nós falamos que a graça de Deus se ha manifestado, é porque não tem como a gente esconder essa palavra. Não é também sobre você ser, é você falar. A importância que eu venho aqui trazer para você é você anunciar esse evangelho. É preciso você pregar o evangelho mesmo que você tenha dificuldades, né, para se comunicar. Tente aos poucos, 5 minutinhos. Não comece com um sermão, né? Eu não comecei assim falando muitas horas. Não comecei, não. Foi com pequenas oportunidades, 3, 2 minutos, um versículo. Você pode trabalhar isso com alguém. Evangelismo pessoal, é muito bom você trabalhar esse evangelismo pessoal. Por quê? Quando você trabalha essa comunicação, o que vai acontecer? As pessoas, olha que elas vão não, essa pessoa, ela sabe do que ela está falando. E muitas vezes ela não sabe se você é tímida. Mas, jovem, mas eu tenho vergonha de falar. Deus está contigo. Eu falo isso com toda sinceridade. Deus, Ele está contigo. Ele está contigo nesse momento. Sabe o que Ele vai fazer? Ele pode
converter essa pessoa através da sua pregação. Olha um exemplo muito simples, né? Bom, eu tenho uma vizinha aqui e certa vez ela passou aqui o início da noite com a gente, né? Ali próximo da janta e tal, a gente aqui conversando. Só que o meu pai, ele trabalhou, né, um evangelismo pessoal com essa pessoa. Ele começou a falar de Jesus, tal, começou aos poucos. Quando ele terminou de tudo, de falar aquilo que ele tinha preparado para falar para aquela pessoa, um evangelismo pessoal simples. Depois eu vou exemplificar aqui, né, para que vocês entendam o que é evangelismo pessoal. Depois de ele trabalhar isso, o que aconteceu? Essa pessoa, ela começou a chorar e ela falou assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Certamente ela já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas não daquela maneira tão pessoal e tão presente. Porque muitas vezes as pessoas hoje em dia pensam que Deus é um Senhor velho, que, né, está lá no céu, e ele começa o seu dia ordenando tudo. Não. O meu Deus é um Deus pessoal. E quando Deus usa você para alguém, essa pessoa, ela sente a presença de Deus. É uma coisa tão linda que essa pessoa começa a chorar na presença de Deus e você fala assim: mas será que fui eu? Não tenha certeza que foi você. Foi o Espírito Santo. Aí se cumpre a Escritura, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, que vai em direção à alma e o espírito. Eu quero falar para você, olha, não se preocupe com as palavras que você vai usar. Seja de um vocabulário de uma pessoa culta, de uma pessoa que ela tem um conteúdo muito grande de palavras, ela tem palavras ali que podem impressionar muita gente, mas Deus pode usar uma pessoa de linguagem simples. Deus pode usar uma pessoa que não sabe nem falar, uma pessoa que fala ali, vamos dizer assim, no mais simples mesmo, do jeito caipira, ela pode falar daquele jeito, mas quando o evangelho ele entra no coração da pessoa, é a mensagem certa. Por quê? Paulo ele vai dizer assim: não é por sabedoria humana, porque a gente pode muito bem falar não, mas segundo a teologia, segundo sei o que. Não, calma, não precisa disso tudo. Precisa somente que você fale o que Cristo fez. Isso é suficiente. Paulo disse: isso não foi por sabedoria de palavras, mas foi por poder. Poder de Deus. Quando o poder de Deus entra através da palavra, não tem coração que não se quebre na presença de Deus. Não tem. Então vamos continuar aqui. Depois vocês podem falar aí mais perguntas ou comentários aí. Você está achando da live? Sua opinião é muito importante, que até porque a gente está aqui compartilhando ideias e o meu intuito aqui é que você aprenda, que você aplique tudo isso que eu estou falando para você. Vamos lá, vamos continuar. A graça se tornando abundante e plena, trazendo vida, né? A salvação. Vamos lá, 3 motivos de Deus revelar a sua graça. O primeiro motivo, já veja aí, primeiro motivo, faz expressar o seu amor. Quando Deus revela a sua graça, a sua salvação, ela vem com o seu primeiro intuito de expressar o amor. Esse amor a gente já sabe, não é um amor humano que nós utilizamos na nossa comunicação ou até mesmo, como posso falar, numa relação, vamos dizer assim, uma relação conjugal. Não é esse amor que nós vemos. E também não é esse amor de pai e filho. É um amor de Deus para com o ser humano.
Esse amor a gente vai ver em Gênesis 3,16, que é um versículo muito simples, mas que ele traz grandes verdades. A primeira verdade é que Deus, ele amou o mundo. Esse mundo é a humanidade. Não podemos confundir. Humanidade. Deus amou a humanidade. Mas, e agora? Deus amou a humanidade somente isso? Não. Ele deu. A importância de dar na Bíblia, ela é bem próxima ao amor. Porque Jesus, ele falou assim, né? Que ele era capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. 1 João, olha o que o apóstolo João vai falar. O amor está nisto, em dar a sua vida pelos seus irmãos. Quando a gente compreende o amor de Deus, quando a gente olha para aquilo que Deus olhou para lá no céu, imagina, Deus lá na sua plenitude, divindade, ele olhou para a terra e falou assim, nossa, um monte de pecador. E agora? A Bíblia fala que é benevolência, que é graça. Por quê? Porque não dá para compreender com a mente humana. Paulo, ele orou pela igreja de Éfeso, e sabe o que ele disse? Ele falou bem assim, ó, vocês necessitam, não precisam, necessitam, é urgente. Vocês necessitam compreender o amor de Deus. Quando a gente compreende o amor de Deus e a eficácia do poder de Deus, do amor de Deus fez em nossa vida, é impossível a gente não falar de Jesus. É impossível a gente não falar de Jesus. Quando a gente vai ver uma pessoa convertida a Jesus, bem recente, se essa pessoa não tiver o desejo de pregar o Evangelho, tem um grande problema por trás. Ou será que a pessoa se converteu pela emoção, ou essa pessoa não tem compromisso nenhum e só está lá porque o meu amigo está lá, só porque o meu colega está lá. A gente precisa entender que quando Cristo ele trabalha na vida de alguém, quando ele age na vida de alguém, essa pessoa resulta em frutos, em obras. E também almas são convertidas através dessa pessoa. Se o nosso irmão aí, Fábio, né, tá aí, ele é um grande exemplo. Só você ver aí a conta dele. É lindo o que Deus fez na vida dele. Deus tirou ele lá da lama. E quando ele traz para a luz, quando ele trouxe você, né, Fábio, olha o que Jesus fez na sua vida. Jesus te tirou lá da lama. E quando você enxergou o que Cristo fez, quando você viu a sua situação pecadora, quando você veio para Jesus, o seu coração não parou de palpitar assim, eu quero Jesus. E além disso, que mais pessoas saibam de Jesus. Ele chamou o amigo dele, o outro amigo dele. Ele foi um grande exemplo. Então, meus irmãos, é importante a gente pregar o Evangelho. Nosso irmão Carlos aí, tá aí. Meu colega aí do ano passado, que Deus abençoe sua vida. Né? E talvez a gente se veja aí na escola. Tá bom? Em fevereiro. Vamos lá continuar aqui. Então é importante a gente trabalhar. Então o segundo motivo de Deus revelar a sua graça, vamos lá. Mostrá-la em séculos vindouros. Efésios 2:7. Olha o que Paulo vai falar sobre a graça de Deus. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade, pela intenção da bondade de Deus, para conosco em Cristo Jesus. Quando ele fala assim, para mostrar nos séculos vindouros, é só a gente olhar para o mundo atual. O efeito do cristianismo no mundo hoje é muito grande. Olha as dimensões. Em qualquer escala de ética, atualmente, por exemplo, o que é bom e o que é mal, embora você não seja cristão ou seja cristão, né, seja católico ou seja cristão, você sabe o que é certo e o que é errado.
E não precisa que alguém fale o que está escrito na Bíblia, até porque Deus colocou uma consciência em você. Mas isso será que já vê na minha mente? Não. É porque você certamente, Deus plantou em você esta palavra. É porque a palavra de Deus, ela trouxe um efeito para a cultura do mundo que hoje a gente vê. Então, para mostrar em séculos vindouros as benignidades de Deus, as bondades que Deus oferece na nossa vida. Muitas pessoas conhecem Jesus. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu na cruz. Mas por que eu estou falando aqui pregar o Evangelho? Por quê? Porque é muito bom quando a gente não fala nada. Ninguém sabe o que é. Nós é crente, tal. A gente participa das rodas. Mas a importância de você pregar o Evangelho é porque Cristo vai cobrar de você se você não falar dessa grande notícia. O terceiro motivo de Deus revelar a sua graça, para que possamos ser igual a Cristo e produzir frutos. Se Cristo te salvou, não foi para você, cruzar os braços, estou feliz aqui, estou encostado, e agora já estou salvo, acabou. Não. Quando Jesus te chamou, quando Jesus te escolheu, quando Jesus te puxou para dentro da família de Deus, não foi para você ser um filho qualquer. É um filho que vai voltar, colocar aqui nessa cena, imagina essa cena comigo. Uma pessoa órfã é adotada, ela entra numa família e ela fica satisfeita com aquela família. Bom, aquela criança está bem satisfeita, ela agrada os pais e tal, mas ela fala assim: pai, eu quero voltar naquele orfanato e falar o que você como pai é na minha vida. E eu vou falar que para eles tem solução. Imagina essa cena. Um filho adotado voltando para o orfanato e falando assim: olha, eu fui adotado por esse pai. E é muito bom você ser adotado pelo meu pai. O meu pai me dá comida para comer. Ele provê os alimentos da minha casa. Minha mãe cuida de mim. Ela trata-me como um filho biológico. Imagina essa cena. Então, imagina essa situação agora aplicando nas nossas vidas. Quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós anunciamos o que Jesus fez. Quando nós falamos o que Cristo fez na cruz e o resultado que Ele fez na nossa vida. As pessoas vão falar assim: Ele é diferente. Se Cristo fez isso na sua vida, eu quero para a minha vida. Vamos lá. Vamos caminhar aqui para o segundo tópico. Renúncia e a vontade de Deus. Renúncia e a vontade de Deus. Vamos voltar lá no texto? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Quando nós vamos olhar agora, quero que você venha comigo. Olhe para a situação da população hoje em dia. Olhe para a situação. A gente vai ver vários movimentos, se colocando ali como ativistas de uma causa, de inclusão, tal. Mas Paulo ele vai falar que por causa desta graça, isso vai ensinar para ele o quê? Que renunciando à impiedade. Impiedade é você agir de forma ímpia. Você agir como um ímpio agiria. Um ímpio é uma pessoa que tem intenções maldosas. É uma pessoa que ela tem intenções maldosas, que ela tem o seu desejo pecaminoso.
e ela comete os seus pecados, né, ali ferindo outras pessoas com violência. E olha o que ele vai falar, e as concupiscências mundanas. Concupiscência, ela quer dizer desejos intensos. Desejos intensos mundanos, a gente deve renunciar. Aí disse, quando a gente renuncia, que renúncia é você abandonar esses atos, essas formas de pensar, de agir. Quando você abandona, o que vai acontecer? Você vive esse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Quando nós entendemos que pregar o Evangelho é renunciar a muitas coisas, aí a gente entende. Sabe por quê? Porque é muito bom a gente agradar todo mundo. Mas infelizmente, hoje em dia a gente não agrada todo mundo. Então, se Cristo transformou você, meu querido, não tente se adaptar ao mundo, não. Renuncie. Por que renuncie? Porque eu posso falar assim, não, Jesus ama a todos, do jeitinho que você é. Eu quero falar aqui, Jesus ama. Jesus, ele ama todos os pecadores. Mas o que ele não faz, ele não é compatível com o seu pecado. Se você peca contra Deus, Deus não se agrada do seu pecado, mas ele ainda te ama. Então você deve ser capaz de falar isso para alguém. E hoje, até mesmo se você falar, é um crime. Se você falar isso para alguém, as pessoas, não, eu vou te levar para o juiz. Por quê? As pessoas não querem ouvir verdades. Então, se a verdade de Deus está em você, é necessário que você renuncie à impiedade, essas concupiscências, esses desejos mundanos, para que possamos viver nesse século de forma justa, sóbria e piamente. Olha o que significa, né? Vamos falar aqui um pouco sobre renúncia, para você entender. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que o apóstolo João vai nos dizer. Se você tiver com a Bíblia, é bom que você já acompanha o meu pensamento, o meu raciocínio aqui. Ele vai dizer assim, não ameis o mundo. Esse amar é você, né, ser compatível. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se você ainda ama, se você tem prazer naquele pecado, você está retrocedendo. Você está voltando para o seu velho homem. E Cristo não fez diferença em você. O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí vai falar das concupiscências que a gente falou, desses desejos intensos da carne, dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas provém do mundo. Se provém do mundo, quer dizer o quê? Que não provém de Deus. Que essas intenções pecaminosas não vêm de Deus, vem do mundo. Então é preciso a gente renunciar, a gente falar não para essas coisas. Jesus disse, se você quer entrar no Evangelho, você tem que carregar a sua cruz, carregar o seu problema e falar, eu vou vencer esse problema e viver para Jesus a partir de hoje. Então, a partir de quando a gente entende o que é renúncia, aí a gente vai poder viver nesse século presente de forma sóbria. Sóbria significa moderado, cheio do Espírito. Esse sóbria, a gente pode colocar aqui como equilibrado. Deus, ele trabalha com equilibrados. Vamos lá, Filipenses 4:7. Vamos trabalhar esse tema de sóbrio. Olha o que Paulo vai dizer. E a paz de Deus, excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos
sentimentos. Sabe o que ele quer dizer? Que Deus vai guardar os seus sentimentos. Versículo 5. Que seja a vossa equidade. O que significa equidade? Equilíbrio. Por exemplo, se eu sou irado, eu preciso me acalmar mais. Mas não ser muito calmo. Ser equilibrado. Deus trabalha com equilibrados. E por que Paulo ele vai utilizar a palavra sóbrio? Porque quando a gente, vamos dizer que a gente bebe o cálice da ira, esse cálice da ira, a gente bebe no momento. E qual é esse cálice da ira? É o que Paulo ele falou para Efésios 5,18. Não se embebeda com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele falou assim, se você sentir agora um desejo de fúria, um desejo de desequilíbrio emocional, de sentimentos, tente se equilibrar. Tente ser equilibrado de forma sóbria. Quando a gente vive de forma sóbria, quando a gente não é muito mais nem muito menos, sabe o que acontece com a nossa vida? As pessoas vão falar, Cristo, ele fez mudança na vida dele e na vida dela. Porque a gente só vai ser testado quem é de verdade nesses momentos. Nos momentos de fúria, nos momentos de confronto. E Satanás, se você cair, ele vai rir. Ele caiu. É importante você ser equilibrado. Olha Deus, produza frutos em mim. É o fruto do domínio próprio. Peça para Deus. Deus tem a capacidade de te dar esse fruto, essa parte do fruto. Outra coisa, de forma justa. Ela quer dizer assim, inserido na exigência imposta, um relacionamento. É um acordo. Quando a gente entra para o Evangelho, a gente assina um contrato. E qual é esse contrato? É que a gente vai obedecer a Jesus. E quando a gente obedece a Jesus, a gente tem que obedecer o quê? Aquilo que ele falou, que é a sua palavra. A gente deve obedecer os seus mandamentos. Jesus disse assim, olha, você quer ser meu amigo? Obedeça os meus mandamentos. Obedeça as minhas ordens. E agora, para pregar o Evangelho. Se você quer ser um verdadeiro amigo de Jesus, pregue o Evangelho. Eu quero ver se você é amigo de verdade. Quando falar assim, pregue o Evangelho. Eu quero que você, se você quer ser amigo de Jesus mesmo, pregue o Evangelho. Para aquelas pessoas que você diz, não, eu tenho vergonha de falar. Quantas vezes eu, Joab, a gente às vezes sente vergonha de falar de Jesus? A gente sente vergonha de falar o que Cristo ele fez na nossa vida. Sabe por quê? É porque o inimigo ele não quer que você fale. E muitas vezes o diabo fica falando assim no seu ouvido, mas e o seu testemunho? Você caiu ali na roda dos escarnecedores, você participou ali daquela roda e tal, você não pode falar de Jesus. Meu querido, se você está nessa situação, você sente vergonha. Você não está sentindo vergonha de Cristo. Você está sentindo vergonha de você mesmo. Sabe por quê? Porque você está falando assim, como eu vou falar do Evangelho se o Evangelho não fez um verdadeiro efeito em mim? Você está querendo dizer isso. Você está com vergonha de você mesmo. E eu quero lhe falar nessa noite. Deus preparou essa noite para falar assim, olha, eu tenho uma coisa nova para 2024. Recebe essa palavra aí na sua vida. Comente aí aquele emoji do fogo aí. Por favor. Comente isso aí. Comente isso aí. Se você receber essa palavra. Olha o que Deus está fazendo em 2024. Em 2024, Deus está estabelecendo novas oportunidades de você falar de Jesus.
Novas oportunidades em que as desculpas e o medo de falar de Jesus não vai ser um problema. Porque Deus vai usar a sua vida a partir de hoje. As pessoas vão olhar para você, você vai olhar para elas e vai falar assim: Jesus mudou a minha vida. E Deus me deu essa oportunidade para falar para você que você precisa verdadeiramente do Evangelho. E que você precisa de Jesus. De forma justa. Devemos viver de forma justa. Olha o que Jesus vai falar sobre o novo nascimento. O vento assopra onde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Depois dessa mudança que Deus fez na sua vida, desse novo nascimento, Deus vai te usar como um vento. Aqui ele está usando aqui, dando uma ilustração sobre o Espírito Santo, né? Que o vento assopra onde quer. Mas só que o interessante é que ele aplica. Como ele aplica? Assim é aquele que é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, você é movimentado por Ele. Você é dirigido por Ele. Deus, o Espírito Santo, vai conduzir situações em 2024 para você prosseguir falando de Jesus. Ele vai preparar momentos certos. Não se preocupe. Deus vai preparar os momentos certos. E quando Ele preparar esses momentos, vai ser momentos em que você vai falar assim: Deus certamente preparou esse momento. Porque se fosse eu não falaria isso aqui. Mas certamente Deus vai preparar essas situações. Então, se você vive de forma justa, se você renuncia e vive de forma justa, inserido naquilo que a palavra de Deus fala, Deus vai condicionar você a essas situações. Creia nisso. E de forma piamente. Ao contrário de ímpio, sabe o que é o antônimo dessa palavra? Que é a forma contrária? É a palavra piamente. Piamente significa, né? Ela tem ali seu sinônimo, piedade, uma vida entregue a Deus, santidade. Olha o que João diz, do nascido de Deus. Muito lindo como a palavra de Deus, ela fala com a gente. E eu vou terminar cedo porque tem muitos aqui que vão para a escola dominical e eu não quero que vocês atrasem às 9 horas, viu? 9 horas da manhã, né, aí nas igrejas aí. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 18. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus, que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Renuncia-se, né? Tem esse mesmo sentido. Conserva-se a si mesmo. E tem uma promessa: o maligno não lhe toca. Essa forma, piamente, a gente já vai ver aqui. A gente não vive conforme o mundo. Algumas passagens atrás, aqui ó, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo, o resto da humanidade, está no maligno. Ou seja, ela é influenciada pelo mundo, pelas suas concupiscências, pelos seus desejos, porque eles cumprem os desejos do pai deles, que é o quê? O diabo, com as suas estratégias pecaminosas. Mas nós somos gerados e precisamos andar piamente na presença de Deus, em santidade. A gente precisa fazer a oração de que Davi fez. Olha a oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus. Olha o que ele fala. Cria em mim. Ou seja, coloca, Senhor, em mim
um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Meu querido, minha querida, é preciso você viver uma vida santa perante Deus. É preciso você andar nos caminhos do Senhor. É necessário você entender que você precisa pregar o Evangelho e que você precisa manter um testemunho. Você é um testemunho vivo. Eu preguei uma mensagem, foi no culto no lar, falando ali em Atos 10 sobre Cornélio. E Deus me deu uma revelação ali na hora, né, da sua palavra. E Deus falou, naquela noite ele falou o seguinte, isso marca a minha vida. Você é uma mensagem. Vou falar aqui para você. Você é uma mensagem. Paulo começa, 2 Coríntios, sabe como? Ele fala assim. Você é a carta que o mundo está lendo. Billy Graham, falando sobre esse texto, sabe o que ele disse? Você é a Bíblia. As pessoas estão olhando para você, estão vendo se a palavra de Deus encaixa na sua vida e se você realmente está passando a palavra de Deus. A forma de pregar o Evangelho é através do testemunho e através das palavras. Porque se a gente só ficar no testemunho, a gente não fala o que é isto, o que está motivando eu fazer isso. Mas quando nós falamos aquilo que Cristo fez, quando nós anunciamos com a nossa boca, quando nós noticiamos e ganhamos pelo menos uma alma para Jesus, a nossa vida não fica a mesma. A gente fala assim, nossa, Cristo realmente ele muda. É muito lindo essas situações, né, de conversão. Procure aí na internet, você vai ver. Agora, eu já estou caminhando para a parte final aqui, tá bom? E o que eu quero tratar aqui no final é sobre o versículo 15, que a gente estava lendo. Tito 2:15, que foi que eu deixei para a gente meditar durante toda essa live, desde lá do começo. Tito 2:15 fala assim, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreza. Olha isso aqui. Ele estava falando para os cretenses, para que as pessoas não rejeitassem, para que Tito não se tornasse abatido porque rejeitaram. E Deus, às vezes, está falando com alguém que prega para alguém, mas só que essa pessoa rejeita. Não quero Jesus ainda e tal. Você fala, tá bom, vai ter outra oportunidade. E às vezes você se sente desanimado. E por causa disto, Satanás trabalhou isso em seu coração para não pregar o Evangelho. Mas só que o Senhor, Jesus, Ele me trouxe aqui para dizer para você, olha, que ninguém te despreze. Porque a mensagem que você está carregando é muito importante. Não pare de ser embaixador de Cristo por causa dessas situações. Pregue o Evangelho. Fale assim, olha, eu vou pregar o Evangelho. Fale isso agora, eu vou pregar o Evangelho, eu determino, a partir de hoje eu vou falar o Evangelho, mesmo a pessoa aceitando ou não, aceitando o folheto que eu entrego ou não. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar que Jesus, Ele certamente transforma a vida dessa pessoa e eu vou falar. Fala disso com toda a autoridade. E para terminar, Deus já te deu autoridade para pregar o Evangelho. Deus te deu autenticação. Ele te deu uma autenticidade, melhor dizendo, como posso falar, uma confirmação de que aquilo é verdade.
E como Deus pode confirmar? Como Deus pode? Porque às vezes Deus, ele não manifesta isso guardando-nos do quê? Do ego. Mas olha aqui Marcos 16, 17, vai nos falar. Ó, depois que ele fala, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, versículo 17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Se você crê no nome de Jesus, você vai expulsar demônios. Em meu nome, olha isso aqui, a autoridade no nome de Jesus é tão poderosa. Expulsarão demônios. Sabe? Só para você entender. Romanos 15. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai falar assim, eu preguei, todas as igrejas até o Ilírico. Você pode ir lá ver. Ele vai falar assim, eu preguei todas essas igrejas. Mas sabe o que confirmou o meu ministério? Sabe o que testificou que era o Evangelho? Que o Evangelho transformava mesmo? Foi através de sinais. As pessoas olhavam através dos sinais e falavam, Cristo está nessa mensagem. Cristo verdadeiramente é Deus. Olha o que Jesus vai falar. Em meu nome expulsarão demônios. Vocês vão falar novas línguas, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês lembram de alguma coisa? Pegarão as serpentes e escorpiões? Paulo, ele chegou na ilha de Malta, o pessoal falou assim, nossa, ele vai morrer. A justiça agora não vai lhe permitir sair dessa situação. Sabe o que aconteceu? Quando viram que não aconteceu nada com Paulo, chamaram ele de Deus. Ele falou, não foi Deus não, foi Jesus. Era essa promessa aqui cumprindo-se na vida de Paulo. Não lhes fará dano algum e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esse ano de 2024, Deus vai te usar muito. Se prepare, se prepare. Escreva isso que eu estou dizendo. Se prepare. Porque Deus vai te colocar nessas situações e você agora já está armado. Porque a maior arma que você tem não é outra. Ó, isso aqui, ó. Se você tem ela, você tem tudo. Tenha a Bíblia. Ore, jejue, busque a presença de Deus. Quando você buscar esta presença, quando você buscar Jesus e se encaixe nessas situações, se prenda nessas situações. Nessas situações aí você vai ver, depois disso, depois dessas situações, você vai ver o poder de Deus vir falar, eu precisava conhecer isso. Pregue o Evangelho. Deus já te deu autoridade. Ninguém te despreza. E uma coisa interessante, pregue em tempo e fora de tempo. Não perca tempo para falar de Jesus. Mesmo que você esteja trabalhando, fale de Jesus. Se você está com as mãos ocupadas, se você não pode falar, fale de Jesus. De alguma maneira, escreva, mande mensagem, faça alguma coisa para pregar o Evangelho. É tão urgente pregar o Evangelho hoje. É tão urgente que é necessário. É necessário porque é ordem. Quando você entende que é ordem de Jesus, quando você entende que você é amigo de Jesus, que você precisa pregar o Evangelho, quando você entende tudo isso, se você conseguiu entender aqui nessa live que eu estou fazendo, aquilo que Deus quer para 2024 a partir da sua vida, você vai ser muito abençoado, com muitas almas. E você vai me agradecer. Sabe por quê? Porque aqui eu estou preparando você para que quando nós chegamos ali no tribunal de Cristo, quando nós olharmos para Jesus, a gente não tenha desculpa para falar assim, eu não tive tempo para falar de Jesus. Jesus vai mostrar essa live aqui para você e vai falar assim, olha,
Você viu essa live. Eu usei o meu servo para falar para você que você precisava. E se você não foi, você quase perdeu sua salvação. Mas eu vou te deixar entrar no céu. Olha isso. Olha isso. E só para vocês falarem que não está na Bíblia. Olha isso aqui. Se não me falha a memória. 1 Coríntios. Vamos ver aqui. Capítulo 3. Deixa eu ver. Versículo 13. No tribunal de Cristo, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos separar aqui. Aqui estamos falando do tribunal de Cristo, não um juízo final, viu? Porque Deus não vai nos salvar pelas obras que temos feito, mas sim pela salvação. Deus já nos salvou pela sua salvação em Cristo Jesus. Mas aqui está se aplicando ao quê? Aos cristãos que cumprirem ou não o mandamento de Jesus, que é o quê? Pregar o Evangelho. Olha aqui. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, essa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Olha, perceba o que Paulo vai dizer. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Fogo quer dizer o quê? Juízo. Quase ficou no arrebatamento. Mas pela graça de Deus, Deus amou um tantinho assim, ele subiu. Mas é importante você pregar o Evangelho, não só por causa que Cristo vai cobrar, é porque você é amigo de Jesus e você deve obedecer aos mandamentos dele. Se você quer ser amigo de Jesus, eu vou falar de novo, se você quer ser amigo de Jesus, obedeça às ordens de Jesus. Para terminar essa live, eu esqueci de começar com uma oração, mas eu quero que você feche os olhos nesse momento. Eu quero que você reflita tudo isso que eu tenho falado para você. Daqui a 10 segundos eu vou começar uma oração, mas enquanto esses 10 segundos não chegam, quero falar aqui para você. Você precisa pregar o Evangelho. Feche os seus olhos. Certamente você está sentindo a presença de Deus aí onde você está, independente seja carro ou se você esteja no seu quarto. Vamos orar. Senhor Jesus, eu comecei essa live, Senhor. O Senhor colocou em meu coração em começar essa live falando, Senhor, sobre pregar, a importância de pregar o Evangelho. O Senhor colocou essa palavra nos nossos corações para que nós possamos pregar o Evangelho nesse ano de 2024. Senhor Jesus, queremos ser o teu amigo e queremos obedecer aos teus mandamentos, às tuas ordens. Senhor, eu quero que o Senhor vá no coração dessa pessoa que está nessa live. Vai, Senhor Jesus, contemplando o coração dela. Eu quero que o Senhor trabalhe nesta vida agora. Eu quero que o Senhor entre nessa vida agora. E que essa vida, a partir de hoje, Senhor, comece a viver por Ti. Comece a falar, eu preciso pregar o Evangelho, e produza isso dentro do coração dela. Essa é a importância. O Senhor conseguiu chamar a todos eles, Senhor, para Te conhecerem. Por favor, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que somos pecadores e que precisamos de Ti. Senhor, vai. Prepara-nos para que possamos ser Teus. Usados, Senhor, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer área da nossa vida, seja em qualquer momento ou situação da nossa vida, possamos estar preparados com o poder do Evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado pela capacitação que Teu Espírito me deu nesta noite de anunciar, de falar para o meu irmão, para a minha irmã, que eles precisam anunciar o Evangelho. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. E eu agradeço aqui a todos vocês que comigo a gente teve acesso a essa live. Aos que não conseguiram acompanhar a live por inteiro, eu vou deixar aí salvo, tá bom? E eu vou cortar algumas partes importantes que eu achei bom nós colocarmos aqui, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo que vocês tiveram, tá bom? Para que assim a gente possa ainda mais pregar o evangelho. E uma coisa que eu quero falar aqui, né, que eu falei que é spoilers, eu queria trazer aqui para vocês, né, que nós vamos começar a passar novos conteúdos. Eu espero que vamos ver se nesse final de janeiro eu já consiga, porque assim, o meu celular, assim, como ele é um pouco velho, ele não consegue baixar o Instagram e tal, aí eu não consigo ficar muito atualizado nos vídeos, e também para edição fica muito ruim. E até uso outro celular para editar e mandar vídeos, mas eu vou tentar aí ser mais presente aí com vocês, para que assim a gente possa trabalhar mais temas como esse, trabalhar mais assuntos bíblicos e também de discipulado, para que muitas pessoas sejam discipuladas através aí dos meus vídeos. E aqui eu quero agradecer aqui a oportunidade que Deus me concede nessa noite de falar com você. Deus continue abençoando a todos que conseguiram assistir a live, que passaram rapidamente, que não conseguiram, mas eu vou deixar salvo aí, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você durma tranquilamente para amanhã estar na escola dominical, tá bom? Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe.